nome é Jéssica Stephanie e eu vim de Minas e moro aqui há quase 2 anos, em Goiânia. E a escola que eu vim, ela era de tempo regular e lá nessa escola que eu estudava não tinha praticamente nada do que tem aqui no Pedro Gomes, que é uma escola de tempo integral, e tem outras coisas além disso também, que é do núcleo comum. E aí, depois que eu vim pra cá, muita coisa mudou na minha vida, tanto individual quanto em conjunto, porque eu passei a lutar por coisas que eu nem pensava que eu começaria a lutar. E por isso que eu falo que o Pedro Gomes foi um grande agente transformador da minha vida. Quando eu morava lá em Minas, eu morava no interior. E aí, no interior, a gente não tem tanta oportunidade, né? Em questão de estudo. E eu sempre gostei de estudar, sempre gostei de ler. E eu não tinha muito acesso a livros. E na minha escola, a biblioteca era muito pequenininha mesmo. Tinha só o básico dos livros lá. E aí, a gente não tinha tanta oportunidade assim. A internet também era muito escassa. Quando eu morava lá em Minas, eu não tinha tanto contato com a internet. E aí, depois que eu vim aqui pra Goiás, pra Goiânia, eu tive um caminhão de oportunidades. Principalmente depois que eu entrei no Pedro Gomes. E não só em questão de estudo, mas em questão pessoal também. Porque foi aqui no Pedro Gomes que eu me conheci. Aqui na escola, no Pedro Gomes, ele tem uma diversidade muito grande em relação às matérias. E uma delas que me ajudou muito esse ano, não só esse ano, mas os outros 2 anos que eu estudei aqui, foi o pós-médio, que é um conjunto de aulas que, assim, os professores trabalham conteúdos que já passaram. E aí eles fazem uma revisão e aí ajudam a gente a fazer, por exemplo, a prova do Enem, que foi esse ano. E aí muitas matérias que caíram no Enem, eu já sabia porque eu estudei o pós-médio aqui no Pedro Gomes. E aí eles fazem toda uma dinâmica dentro de sala de aula para fazer a gente prestar atenção. Esse ano ele foi assim, trouxe diversas surpresas para mim, muitas experiências, e uma delas foi que eu participei da Olimpíada de Língua Portuguesa. E aí teve todo um trabalho na escola, juntamente com a professora de Língua Portuguesa que me dá aula. E aí a gente fez, todos os alunos do 3º ano fez textos, que eram artigos de opinião, e aí foram escolhidos 6 textos. E só um poderia ser enviado para a Olimpíada. E aí o meu foi, e aí eu passei na etapa municipal e estadual, e aí por isso eu fui semifinalista da Olimpíada de Língua Portuguesa. E a Olimpíada me proporcionou uma coisa que eu sempre quis fazer, que foi viajar de avião. Eu viajei de avião pela primeira vez, eu fui para São Paulo. E aí, assim, bem rapidinho contando, que quando eu entrei no avião, eu comecei a rir, assim, do nada. E eu fui com a minha professora de geografia, a Vanessa, que, nossa senhora, eu amo aquela mulher. E aí, eu fui representando a minha escola, eu fui pensando em todos os amigos que eu tenho aqui, em todos os colegas e todos os estudantes que eu estudo junto. E foi, assim, uma responsabilidade muito grande levar todos eles comigo para a Olimpíada, porque eu gosto de dizer que não foi só eu que fui, não foi só eu e a Vanessa que foi, mas a minha escola inteira foi junto comigo, porque sempre que eu estava lá, sempre que a gente montava alguma rodinha para conversar sobre as experiências, eu sempre falava do Pedro Gomes, a importância que o Pedro Gomes tem na minha vida. E eu pretendo muito, não me vejo fazendo outra coisa, eu pretendo me formar em História, porque a história, não a matéria, mas a história em si foi o que um dos agentes transformadores da minha vida. Então eu quero muito entrar nesse meio. Então um dos meus sonhos é fazer História na UFG. E só que uma coisa que eu nunca quero largar é as causas sociais, o feminismo, lutar pelas causas LGBT, sabe? Sempre tá a par disso. Então é isso que eu quero pro meu futuro.